Glória a Deus, seu Geraldo. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem coisas tremendas guardadas para nós. E nós precisamos, continuar. Nós estamos nessa série, Ser Feliz, mas é o último dia dessa série, que é o dia 30. Já muda amanhã, próximo dia já é outra série. Mas eu quero dizer para você que a tua felicidade já está declarada, estabelecida na presença de Deus. Coloca isso no seu coração para viver aquilo que Ele já definiu para você. Nós muitas vezes não entendemos isso. A gente acha que é uma sorte, que é um momento, vamos dizer assim, e não consegue entender o que Deus já preparou para nossas vidas. Porque tem gente achando que a mão de Deus é pesada, que Deus pode de repente levar as pessoas à pobreza, à angústia, à opressão, ao jugo. Esse não é o seu Deus. O seu Deus tem um amor inacabável por você. A única dificuldade é que nós não entendemos o chamado, a base e o propósito. Nós muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo, e nós saímos debaixo da sua cobertura e perdemos a visão. E aí nós começamos a sofrer daquilo que nós geramos. Porque o ser humano, por natureza, ele é volátil, ele é frágil, e muitas vezes ele muda. Então nós começamos de repente a achar que não está bom alguma coisa, tomamos outro rumo, nossa vontade própria, e esquecemos do propósito de Deus que já foi estabelecido para nossas vidas. Pode ficar tranquilo. Deus não quer você pobre, Deus não quer você doente, Deus não quer você sofrendo, Deus não quer o seu casamento acabando, Deus não quer os filhos brigando com os pais, nem os pais brigando com os filhos. Se você olhasse para Deus, você veria que a vontade dele é tão grande, tão grande, tão grande de te abençoar, que ele enviou o filho dele, unigênito, para que viesse a essa terra, morresse naquela cruz e trouxesse salvação para você. Alguém tem um amor desse aí? É um amor muito profundo. Se Ele tem todo esse amor por você, se Ele criou o céu e a terra e disse que você dominaria sobre ela, você acha que Ele quer você sofrendo? Quer você passando fome? Necessitado, abatido, caído? Fica tranquilo. Deus está olhando para você com olhos de pai, como o pastor Fábio disse, com olhos de cuidador, de zelador, com olhos de quem ama e não de quem quer prejudicar, perseguir, apontar. O nosso acusador é Satanás. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Grava isso no seu coração. Ei, Deus não está aí para dizer que você cometeu os pecados, que você cometeu coisas que são ilícitas espiritualmente e etc. Não. Ele está com a mão estendida para dizer para você: você fez tudo isso, mas estou aqui para te salvar, para te restaurar, para te liberar, para te transformar. E isso precisa entrar no seu coração. Porque o primeiro passo para uma grande mudança, para uma felicidade contínua, é você saber quem é o Deus da sua vida, quem é o Senhor da sua vida. Muita gente está até dentro da igreja, mas não sabe quem é o Senhor da sua vida. Por isso ele fica tão atrapalhado, desejando coisas que ele sabe que vai trazer para ele só momentos de felicidade, mas depois vai haver o quê? Sofrimento, angústia. Por isso nós nem chamamos de momentos de felicidade, nós chamamos de momentos de alegria, aquela alegria momentânea. Então eu coloquei como tema: a alegria estabelece a felicidade. Não quando você tem uma alegria, sobe, acabou, cai. Já encontraram pessoas assim? Que um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está bem, outro dia está mal, outro dia está bem, outro dia está mal. E você não sabe mais o que dizer para ele, porque quando você vai até ele, você vai meio com medo, meio devagar, esperando qual vai ser a reação daquele dia, como ele vai agir naquele dia. Aí tem gente que até fala assim: nossa, hoje ele acordou com o pé, não é assim? Aí você fala: peraí, o que aconteceu? Hoje, não mexe, hoje ele não está bem. E amanhã? Aí você fala assim: não vou nem falar com ele. Aí no outro dia ele levanta: bom dia! Como é que você fala: ih, caramba, o outro foi embora, agora veio esse, não é? Cada dia é de um jeito, todo dia é diferente. Você não sabe mais o que fazer, você fica parado no meio. Porque tem pessoas que estão vivendo num momento, ou momentos de alegria, momentos que passam, Quando nós falamos de alegria, estamos falando de períodos de realização que te fazem se sentir bem. Quando falamos de alegria, estamos falando de período de satisfação com aquilo que você
realiza. Períodos de satisfação. E o restante? Como é que é o dia seguinte? Como é que é a semana seguinte? O que vai acontecer? Tem gente que fica feliz quando recebe alguma coisa. Imagina assim, alguém convidou você, né? Convidou você para um jantar ou para um almoço num restaurante mais caro do estado. Sabe aquele restaurante que quando você vai sentar, o garçom põe a cadeira, quando você vira para o lado ele já está perguntando, pois não, senhor? Sabe aquela coisa assim? Todo aquele trâmite, né? Se você tirar a jaqueta, pôr na cadeira do lado, ele põe um paninho em cima para não sujar. Aí você fica feliz, não fica feliz não, você fica alegre, porque é aquele momento, você está numa alegria descomunal, porque você falou, olha, hoje eu vou comer bem, hoje eu vou ser tratado como um príncipe. Só que aquele dia passou, e a semana continua, e você vai comendo mosca frita lá perto onde você trabalha, e volta tudo ao normal. Como é que você fica depois disso? Só com boas lembranças, né? Oh, foi legal aquele dia, mas não sei quando volta. Passou, acabou. Então aquilo lá é um momento de alegria. Agora, quando a gente está pensando nisso, e você já começa a esquecer, porque passou uma semana depois, você até já esqueceu do paladar da comida. Você fala, era gostoso demais, mas você nem lembra detalhes, já passou, já foi. Por isso, nós dissemos que a alegria estabelece a felicidade, porque a felicidade está ligada ao nosso objetivo de vida, nosso propósito, e não apenas a bons momentos. Se você estivesse vivendo de bons momentos, você vai ver que as pessoas caem, as pessoas se desanimam. Eu lembro quando eu era jovem, faz tempo, hein? Naquela época, né? Eu tinha amigos de todo tipo e de toda ordem. Eu tinha amigos que eram do espiritismo, tinha amigos que eram de repente candomblé, tinha amigos que eram qualquer coisa. E sabe o que acontecia? Quando a gente ia sair para alguma baguncinha, a gente falava assim, vamos passar na casa da minha irmã, porque ela vai dar um passe na gente, e a gente vai se fortalecer. E a gente ia lá, eu ia lá também. Aí jogava umas pipocas na gente, dava lá, e a gente ficava, não, agora eu estou protegido, agora eu posso ir para qualquer lugar, estou protegido. Depois passava aqueles dias, a gente ia fazer outra coisa, e aí a gente ia em outra pessoa, que de repente benzia até com a aliança, e dizia, agora você está com o corpo fechado. E dizia, eu estou fechado, agora nada entra. Você ia vivendo de momentos, mas de repente acontecia de bater o carro, acontecer coisa errada. O que aconteceu? Você nem sabia, falava, não funcionou, que droga, que você ficava sempre ligado a um momento de realização e não realmente a um ponto de felicidade, uma estrutura de felicidade. Quando você entende isso, você se dispõe a viver sua vida apoiado em coisas passageiras, eu até escrevi isso, quem se dispõe a viver sua vida apoiado em coisas passageiras, também terá uma felicidade instável e momentânea, porque aquilo passa. E depois, o que você vai fazer? Qual é o próximo passo? Como é que é a sua vida? Então nós começamos a perceber, quem se dispuser a viver sua vida apoiado em algo eterno, com certeza viverá um grau de felicidade estável e eterno. Vou repetir, quem se dispuser a viver sua vida apoiado em algo eterno, com certeza viverá um grau de felicidade estável e eterno. Então nós precisamos entender que muita gente está apoiando a sua vida em coisas passageiras, em coisas momentâneas. Quer ver? Você vai lá, pega o dinheiro seu lá, metade do salário, durante 3 meses, e compra aquele vestido mais lindo que você falou, que só tinha, né, sei lá, Armani, né, alguém caro aí. Aí você fica toda, não sei o que, aí sai, vai na festa com aquele vestido. Aí todo mundo, uau, é um Armani, puxa vida. Aí tem outra festa na semana que vem, você vai de novo, põe aquele vestido Armani caríssimo, vai, o pessoal fala, é aquele vestido Armani que ela veio a semana passada, caríssimo. E vai na terceira festa, o que acontece? Será que é de verdade? Será que não é? Já não acreditam mais. O valor cai, porque é momentâneo, é algo que se acaba. Aí toda aquela sua alegria, e tem gente que às vezes picota no cartão em 12 vezes, é uma alegria, né, que marca você durante o ano inteiro, né, entre aspas, né, são momentos que te colocam em situação difícil.
E aí depois a pessoa diz assim: nossa, foi 2 meses de alegria para mais 10 meses de pagamento, de tristeza. Eu sei que aqui não tem isso, mas tem lugares por aí que o pessoal faz isso. Não tem não, né? Lá fora tem. E aí você começa a perceber o que Deus quer dar para você. Não é simplesmente um momento. Ele quer dar a você sabedoria para uma vida de felicidade, para uma vida de realização. Mas agora há pouco eu disse para você que nós precisamos ter sobre uma felicidade eterna. E quando a gente fala de felicidade eterna, só dá para falar se for falar do Senhor da eternidade, do Senhor Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Quem foi o homem mais sábio, segundo consta na Bíblia? De quem veio a sabedoria dele? Você entendeu? Se nós queremos viver alguma coisa muito especial, uma felicidade contínua, nós precisamos entrar na dimensão de Deus. Nós precisamos abrir a nossa mente para não ser levado por ventos momentâneos, por situações passageiras. Pessoas perdem o casamento porque se envolvem com alguém por causa de um momento, ele estraga a sua vida inteira. Pessoas de repente se envolvem com a droga, com a dependência química, e uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, e acaba com sua vida inteira. Então somente a sabedoria que vem do céu, a sabedoria de Deus, nos firma, nos estabelece o suficiente para nós termos coragem de dizer não para as coisas momentâneas e sim para as coisas eternas. Você consegue entender que muita coisa na sua vida não foi culpa do patrão? Muita coisa na sua vida não foi culpa da sua vizinha fofoqueira? Muita coisa na sua vida não foi culpa das outras pessoas, quaisquer que sejam elas? Porque você saiu da dimensão de Deus, do propósito, não entendeu o que Ele tinha para você, e aí você começou a andar por causa própria, desejos próprios, e aí você estraga casamento, estraga a sua vida pessoal, estraga a sua saúde, estraga até mesmo sua vida profissional futura. Eu podia ter estudado, mas preferiu ir fazer outra coisa e não estudou. E nós estamos precisando voltar para olhar o que Deus tem falado conosco. Quem aqui já recebeu uma palavra profética da parte de Deus? Já? E já se cumpriu? Olha aí, ainda não se cumpriu. Mas por que não se cumpriu? Porque as coisas de Deus não são feitas por soluço, por momento. Elas têm o quê? Propósito, objetivo. Se a gente falar, como de manhã eu comentei sobre Davi. Davi era um rapazinho que estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quando a gente olha para Davi, olhando na teologia lá, diz que ele era o último filho, e diz que ele era chamado até de bastardo, porque ele não era filho da mesma mãe que os outros eram. E aí quando você olha para isso, você começa a ver assim, este é o improvável, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E aí mandava ele cuidar das ovelhas, que era o pior trabalho que tinha na época para eles, e ele ia lá cuidar. Mas quando Deus escolhe um na família de Jessé, escolhe quem? O improvável. Mas olhou para ele e escolheu, porque viu que o coração dele era moldável e estava realmente liberado para viver o propósito. Chama ele para comer na mesa. Ele vai lá juntamente com Samuel, senta com os irmãos dele, e aí Samuel faz o quê? Unge, derrama o azeite, e diz que ele seria o quê? Um rei. No dia seguinte de manhã, ele pegou a sacolinha dele e falou: bom, estou indo para o castelo, porque ao final de contas eu fui chamado para ser rei. Foi isso? Não. É por isso que nós temos que ter um propósito. Nós temos que viver pelo propósito. Nós temos que acreditar neste propósito, porque muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão tentar nos tirar da direção que Deus nos deu. Só que de repente, quando eu tenho um propósito, eu não sou levado por ventos de engano. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o Senhor da minha vida, eu sei que o poder espiritual não vai estar em qualquer coisa. Pastor Fábio outro dia estava lembrando a gente no almoço aí, a gente estava almoçando, ele estava lembrando que logo quando eu estava ainda começando
né? Não era diácono e tal, e de repente foi um bruxo na igreja, e ele foi contar o testemunho dele de conversão. Eu não lembro o nome dele agora. O pastor está por aí? Como que era o nome dele, Fábio, você lembra? Eu não lembro o nome dele, acho que era Jurandir. E ele começou a contar que ele fazia muitos trabalhos, muitas coisas, e que ele se sentia poderoso. Ele se sentia poderoso. E ele, infelizmente, comia carne até humana, fazia trabalhos lá com sangue de animais, sangue de pessoas, exatamente para poder ganhar poder. Mas um dia, que ele achou que ele era poderoso, porque ele fazia coisas tremendas, levitar, essas coisas eram tudo besteira para ele, né? Ele fazia as pessoas até passarem mal, ficar doente, quase morrer, se não morrer, à distância. Ele tinha um poder forte demais, mas um dia ele foi realmente lá, tinha que fazer um trabalho, e tinha no cemitério que retirar o corpo de alguém, para tirar algumas coisas desse corpo que tinha acabado de morrer há tantas horas, e ele tinha que fazer aquele trabalho com aquele tipo de procedimento. Só que quando eles chegaram lá para fazer isso, a pessoa que era o que recolhia, que tirava, falou: ali não dá. Mas como não dá? Aí desceu lá os espíritos que apoiavam ele e falou: como não dá? Não dá. Quem está lá, quem é essa pessoa que morreu, é guardada pelo homem de branco. Não dá para se pôr com ela. Ele falou: peraí, eu sirvo alguém muito poderoso, posso todas as coisas, sou um bruxo, tenho isso, tenho aquilo, como eu não posso tocar simplesmente no corpo de uma mulher que servia a Deus, que era do círculo de oração? Como eu não posso tocar? Ele falou: não, ali você não toca, porque se tocar vai acontecer coisa muito ruim. E ele viu que todos o grupo dele de trabalho pularam fora. E aí ele entendeu uma coisa: peraí, eu sou bruxo, eu sou poderoso, eu faço coisas terríveis, levito, faço tudo que é negócio, só que eu descobri agora que tem alguém que é mais poderoso do que o meu chefe. Porque se eu não posso tocar naquele corpo, porque ele é de Deus, então peraí, Deus é muito mais forte do que o diabo. Deus é muito mais forte. Foi aonde ele começou um processo de conversão. Eu quero saber até onde vai o poder desse Deus aí. E ele descobriu que Jesus Cristo é o Senhor. Acabou se convertendo. Naquela época nós conhecemos ele pregando na igreja, contando coisas assustadoras, e dando data, hora, local, nome de pessoas com as quais ele se encaixava, trabalhava junto. E ele falou assim: eu descobri, existem bruxos para todo lado, mas nenhum deles chega aos pés de Jesus Cristo. Nenhum deles chega aos pés do Deus Todo-Poderoso. Ele estava vivendo, ele falou: eu estava vivendo de momentos de empolgação, porque me contaram tudo isso, e cada vez que eu pegava, fazia algumas coisas lá, eu me tornava mais poderoso no meio dos seres humanos normais, quer dizer, dos perdidos, porque dos grandes ele não era. Ele descobriu isso. Agora nós precisamos parar de nos empolgar por momentos, porque momentos te levam para o buraco. Por causa de momentos pessoas perdem emprego, por causa de momentos pessoas perdem o casamento, por causa de momentos pessoas perdem relacionamentos entre pais e filhos, por causa de momentos as pessoas estão perdendo muita coisa. E esses momentos eu chamo de alegria, aquela alegria momentânea que você acha que está sendo forte, que está sendo inteligente, que vai ganhar alguma coisa, que vai ser respeitado por isso, por aquilo, que vai até mesmo, né, pegar coisas da empresa ou tomar atitudes, e lá na frente você percebe que não era a coisa certa a fazer. Você estraga a sua felicidade, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que você semear, isso também você colherá. Quer dizer o quê? Nós às vezes vemos as pessoas tentando dar jeitinho, mas Deus te dá autoridade, Deus te dá poder. Eu acho interessante quando a pessoa usa droga e diz que fica alucinada, que vê. Pergunta para o pastor Fabinho: pastor Fabinho, quando você está cheio do Espírito Santo, você fica alucinado e toma posse? Você entendeu? Eu lembro um dia que eu fui para um evento em São Paulo, e estava lá um pastor, ele até já faleceu, chama-se David Robertson,
E ele de repente, ele falou assim, eu preciso orar. E começou a orar. E de repente o outro pastor falou, ele está embriagado no espírito. E ele andava até meio balançando. Aí você fala assim, que brincadeira é essa? O que ele está fazendo? O que está acontecendo? Ele está embriagado do espírito, cheio do espírito, transbordando do Espírito Santo. E aí eu me assustei, porque foi uma senhora, eu sei lá, ela devia ter uns 75 anos, pouco mais, mas ela não levantava a perna, só arrastava as pernas. Ela tinha uma bengala e ela andava com toda a dificuldade. E ele lá adorando a Deus, todo lá, não sei o que. A mulher deu a volta, ninguém percebeu. Quando viu, ela já estava em cima do homem. E ela pegou o pastor Davis e deu um abraço nele. E ele começou apenas a dar risada e dizer, oh, receba. Meu irmão, a mulher que estava com a bengala jogou a bengala fora, saiu pulando mais ou menos a altura de 1 metro de altura. A igreja era bem grande e ela começou a correr em volta da igreja como criança correndo. E aí os filhos vieram lá e ficaram assim, o que está acontecendo? Falou assim, o que está acontecendo é que ela acabou de receber aquele poder que estava sobre a vida do pregador. Aquela unção foi transferida para ela. Você quer algo mais poderoso que isso? Você chega lá e no mesmo dia ter um homem lá e ele fala assim, olha, alguém aqui está com problema de vista e Deus acabou de te curar. E o homem começa a chorar, um cara bem arrumado, e ele começou a chorar e diz, eu fui curado. E aí o pastor local falou para ele, né, porque o outro só falava inglês, falou para ele, como você sabe que você foi curado? Ele falou, eu estou enxergando tudo perfeitamente. Eu tinha 15% numa vista, 25% da outra vista, o resto já perdia, já não tinha mais. E agora eu estou enxergando como quando eu era criança, vendo tudo. E aí o pastor pergunta para ele, como é que você tem essa confirmação? Como você acha que isso é real, que está acontecendo? Ele falou, porque eu sou o diretor da oftalmologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele não era qualquer um. Ele era o diretor clínico, ele era um médico, ele cuidava de olhos, e ele sabia que não tinha cura para ele, porque ele andou o mundo todo para achar um jeito de curar ele mesmo, e não tinha cura. Agora ele estava 100% curado, sem ter feito absolutamente nada. Aí você começa a ver, mas pode mais, no mesmo lugar, uma senhora também de idade, que aí de repente ela levantou a mãozinha com muita vergonha assim, e ele falou, o pastor pergunta, o que aconteceu com a senhora? E ela falou assim, eu estou lendo, e começou a ler o que estava escrito no telão deles. Isso quer dizer que a senhora não enxergava e agora está enxergando? Ela falou, não, eu era analfabeta, eu nunca pude estudar, eu não sabia ler, mas uma das coisas que eu pedi a Deus é que eu pudesse ler a Bíblia. Se Ele me desse a condição de ler a Bíblia, eu ia ficar muito contente. Por isso, quando o Senhor falou de abrir as vistas, de abrir a visão, eu pedi isso, que eu pudesse ler a Bíblia. Quando eu olhei para a Bíblia da minha filha, a filha dela estava do lado, quando eu olhei para a Bíblia da minha filha, eu comecei a ler a Bíblia, naquela hora. E aí ela não acreditou, por isso que ela levantou a mão. E aí ele fala, então lê ali o telão. E ela começou a ler o telão como se fosse alguém que tem toda a capacidade. Amado, fala a verdade, nós estamos vivendo de momentos de empolgação. Nós estamos procurando coisas que alegrem o nosso coração, mas nós estamos sendo muito humildes, nós estamos sendo até meio sem vergonha, porque Deus está nos dando a honra, a glória, o poder, a autoridade, a graça, a determinação, a prosperidade, a realização, e nós estamos no chão querendo pegar as migalhas do mundo, as porqueiras do mundo, e achar que isso vai nos fazer melhor. Para um pouco, avalia a tua vida, porque Ele não quer você com um dia de alegria, alguns dias de alegria, algumas semanas de alegria. Ele quer que você tenha uma vida de felicidade, e isso Ele já preparou para você. Ai, que a sorebasse anubrianda labahai. Salmista é muito claro em ensinar isso para a gente, ó, Salmo 35:9. E a minha alma se alegrará no Senhor. A minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu?
pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre, o necessitado daquele que os rouba. Ele é forte para te livrar de todo mal, para te restaurar de todo ataque, para te dar poder e autoridade, para vencer coisas que o inimigo tenta colocar contra a sua vida. Quando a gente entende isso, a gente fala, peraí, o salmista estava querendo mostrar para a gente o tamanho, né? O amor, a paixão que ele tinha por Deus, a confiança que ele estava declarando aqui: a minha alma se alegrará no Senhor, a minha alma vai se alegrar em Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo porque Deus pegou Davi e teve que passar com ele primeiro. Vai lá, recebe a unção. Segundo, agora você vai ter que ficar aí ainda esperando. Vai deparar com o leão, vai ter que matar o leão, vai ter que matar o urso, vai ter que ir lá e matar o gigante, vai ter que ser perseguido pelo rei Saul, vai ter que andar anos por ali, passando, ensinando, orientando, vai entrar na caverna de Adulão, formar um exército de pessoas que tinham grandes problemas. Mas depois ele se torna rei de Judá, e ainda passa mais um tempo para ele ser rei de Israel. Não era o propósito de Deus que ele fosse simplesmente mais um soldado, que ele fosse mais um capitão, mas era o propósito de Deus que ele pudesse dirigir uma nação, que ele pudesse levar as pessoas ao conhecimento, que ele pudesse trabalhar com as pessoas. Ah, mas ele errou, é verdade, mas ele era chamado o homem segundo o coração de Deus, não por causa do erro, porque todos erram, mas por causa de como ele agia, quando ele descobria o erro dele, ele se arrependia, ele voltava aos pés do Senhor, ele pedia misericórdia a Deus, ele queria estar debaixo da potente mão do Senhor, mesmo que fosse um castigo, mas ele não saía debaixo da mão de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque o que Deus quer nos dar não é simplesmente um momento, mas essa entrega é através de um relacionamento. Deus quer ter com você relacionamento, intimidade. Eu falo, quando as pessoas querem ser, vamos falar, um dentista, ele estuda. Um médico, ele estuda. E é muitos anos. Um advogado, ele estuda. De repente, sei lá, o que ele quiser, ele estuda. E quando ele quer ser um cristão, o que ele faz? Fica sentado? Ou ele se entrega ao Senhor? Ou ele é quebrantado e vai lá orar ao Senhor? Vai fazer propósitos, vai entrar numa dimensão espiritual. Porque todo físico não consegue te colocar na dimensão espiritual, mas quando você se apega ao Senhor, quando você humildemente, sem ter cultura, sem ter dinheiro, sem ter nada, mas vá aos pés do Senhor, você tem uma resposta de Deus para você. Todo o dinheiro do mundo não vai te dar Deus, mas Deus pode te dar todo o dinheiro do mundo. Essa é a dimensão do entendimento. Quem é que está tendo relacionamento? Quando você tem um relacionamento com Ele, você acaba conhecendo o propósito. O que o salmista aqui está declarando é que Deus era o mais importante para ele, que Deus era aquele que merecia toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que chega a hora de um relacionamento, vamos falar sentimental. Quando você conhece um homem, uma mulher, você começa a namorar e você começa a entender quem aquela pessoa é para você, você quer ficar noivo. Quando você entende que aquela pessoa de repente é muito importante, você quer o quê? Casar. E quando aquela pessoa realmente é importante na sua vida, você começa a sonhar em ter uma família, gerar filhos, né? O homem e a mulher casam para gerar filhos, para o quê? Posteridade. Não é um momento, é uma vida de felicidade, porque esses filhos vão crescer, vão namorar, casar e vão gerar para a gente netos, e os netos vão dar continuidade, mas tudo isso debaixo de uma orientação, de um propósito. Se você tem uma vida com propósito, nada vai tirar você da posição, as dificuldades não vão te atrapalhar. Porque é interessante reconhecer que a felicidade tem espaço garantido para se estabelecer em nossos corações.
A felicidade tem um espaço já determinado por Deus. Você tem dentro de você essa condição, mesmo que hoje pareça impossível. Na verdade, a pessoa começa a olhar para o mundo e se comparar com o mundo, e aí ele perde muitas vezes a dimensão do céu, daquilo que Deus tem para fazer na vida dele, daquilo que Deus tem para transformar a vida dele, e por isso ele não consegue entrar nessa dimensão sobrenatural. Nós precisamos abrir mão das coisas ruins que acontecem e tentam nos parar, para assumir a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender que a felicidade não se privará devido às coisas ruins que estão acontecendo, ou que não estão dando certo, porque nós vamos viver pelo propósito. Amado, se você perguntar para o empresário, ele vai dizer assim: na minha empresa já tive momentos de aflição, dificuldade, bababá, mas nós perseveramos e alcançamos. Se você perguntar no casamento, as pessoas vão dizer: já tive momentos que foram difíceis, mas nós perseveramos, por isso vencemos. Se você for na escola, tem dias que foi muito legal, tem dias que não foi tão legal, mas você tinha o propósito de tirar aquele bendito diploma, e você perseverou, por isso você alcançou. Com Deus é a mesma coisa. Ele te dá o propósito, Ele te mostra o diploma e diz para você: é nesse caminho que você vai andar, é nessa direção que você vai progredir. Agora, se você vai seguir esse caminho ou não, é uma escolha sua, só sua. Você que escolhe. Eu quero sim, eu vou até o fim, eu vou alcançar esse objetivo, eu vou passar por sobre essa situação, eu vou viver esse propósito. Os apóstolos estavam passando por muitas dificuldades, por ministrarem a palavra de Deus, mas o que eles valorizavam era a possibilidade de estarem ministrando a palavra, trazendo salvação, e não as contrariedades que se estabeleciam à volta deles. As contrariedades faziam parte do dia a dia, do caminho. É o caso que a gente falou agora há pouco de Davi. Você já imaginou? Você matou o gigante, disseram que você é o cara, que você é bom pra caramba, e de repente passa pouco tempo e o rei quer te matar. Quando alguém não gosta da gente na rua, de casa, a gente tenta fugir daquela pessoa, e é uma pessoa só, e a gente acha que não vai dar para fugir. E se colocarem um exército inteiro, que nem colocou Saul atrás de Davi, você fala: acabou, não vai dar mais, não vou alcançar, não vou atingir, eu vou ser pego. Mas aí é que entra você estar no propósito e Deus cuidar de você. Ele estava no propósito e Deus cuidava dele. Por isso Saul não conseguia localizá-lo de forma alguma, tocar nele de forma alguma. Por quê? Porque ele estava dentro de um propósito. Fala para o irmão do lado: você tem propósito? Você tem falado com Deus sobre o seu propósito? Você tem deixado Deus te mostrar lá na frente a luz que Ele já indicou o caminho para você? É importante, pois sabia que a semente plantada nunca voltaria vazia. Essa convicção te estabelecerá para viver coisas muito maiores na terra e no céu. Quando você tem essa convicção, você se fortalece, né? Olha aqui em Atos 13:46, o que é que fala? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister a vós que se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, vos não julgais dignos da vida eterna. Eis que nós voltamos para os gentios, nos voltamos para os gentios. O que ele está dizendo? Vocês, judeus, estão aí dizendo que acham que nós não temos a capacidade ou a condição, ou não acreditando em Jesus. Por isso agora, nós estamos deixando vocês e vamos pregar para aquelas pessoas que não tem nada a ver, para os gentios. Ele está mostrando. Agora, você não vê eles aqui: vocês não ouvem a gente, eu não quero mais, vou chorar. Não é com vocês. A minha parte que Jesus entregou na minha mão é pregar o evangelho. E agora, se vocês judeus não querem, nós vamos para os gentios fazer o quê? Pregar o evangelho. Não é porque mudou de judeu para gentil que agora eu vou fazer outra coisa na vida. Não, o projeto é pregar o evangelho. Se esse não quer, esse quer, para esse que vai. Eles não paravam, eles não perdiam o objetivo. Você precisa entender isso.
Por isso que tem muitos jovens, muitas pessoas, até adultos também, que mudam. Eu estava indo na igreja, mas meu amigo falou que isso é coisa do passado. Meu amigo falou que isso bloqueia, né? Hoje está muito isso, né? O pessoal dizendo que o evangelho bloqueia a pessoa, que, poxa, está ultrapassado, está não sei o que. Daqui a pouco vão culpar a polícia quando prendeu o bandido. Mas quem é o bandido? O bandido é bandido. A polícia é a polícia prende bandido. A Bíblia, é a palavra de Deus. A verdade é a verdade, o pecado é o pecado, e isso pode ser mudado. Se a pessoa não quer andar com Deus, tudo bem, é uma liberdade que ela tem. Agora dizer que a Bíblia não é atualizada, coisa parecida, é ignorância, é estupidez. Por quê? Porque aquela palavra está definida, determinada. É como chegar agora e falar, o Código Civil, eu não gosto do Código Civil, ele não fala comigo. Eu não gosto da CLT, ela não fala comigo. Eu não gosto do Código Penal, ele não fala comigo. Peraí, não é para falar com você, é para conduzir você a uma vida abençoada, sem roubo, sem dificuldades, sem problemas. E a Bíblia é a condição da nossa salvação. Ponto final. Não existe ninguém. Eu sei que na China já estão mexendo na Bíblia, já estão tirando algumas coisas da Bíblia, né? O pessoal até colocou, acho que você viu na internet, deve ter visto, que colocaram lá aquela parte aonde Jesus está escrevendo na terra, e o pessoal vai apedrejar a mulher, e eles dizem que mudaram agora, que estão reescrevendo essa parte, e disseram que Jesus se levanta e diz assim, apedrejem-na. Porque lá é comunismo, irmão. E no comunismo não existe mais ou menos. Se você está fazendo coisa que é fora das leis dele, então você é digno de morte, pronto. Como é que eles vão explicar que é digno de morte? Colocar um versículo que diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Está na internet, tá? Não sou eu que estou inventando não, está lá, eu só li. Agora, a mudar a Bíblia não muda o céu. Mudar a Bíblia não muda a porta do céu, ou seja, o caminho. Mudar a Bíblia não muda o Salvador. E as pessoas estão brincando com essas coisas. Então quando a gente olha para cá, fala, peraí, tem propósito? Tem. Se o povo não vai, o problema é dele. Vai quem quiser. Tem alguém aí que quer ir para o céu? Então a parte de se comportar diante da palavra de Deus não é deles, é sua. Não é do amiguinho, não é do coleguinha, não é do pessoal que quer de repente ser mais esperto, não é daquele que quer, né, fazer. Acho que vocês todos já passaram por isso quando eram jovens. Alguém fez a brincadeira lá do compasso? Do copo? A irmã ali já deu risada. Fez essas coisas? Vocês não achavam que aquele negócio era sensacional? Nossa, mexe e joga as letrinhas saem na frente. A bispa, quando ela era jovem, ela ia na cartomante. Aí, o que você vai fazer lá? Não, a mulher, ela sabe tudo. A gente acha essas coisas, hoje, um tanto quanto, vou falar ridícula que é feio, mas estranha, né? Por quê? Porque a gente conhece a diferença entre Deus e o diabo, verdade e mentira, manipulação e tal, a gente conhece. E não estou dizendo que o diabo não tenha poder, ele tem o poder dele. Ele só não tem mais poder do que Deus. Mas ele tem o poder dele. E muita gente se empolga pelo poder que ele manifesta nas pessoas. Agora, nós temos que estar atentos a isso. Espera aí, eu tenho um propósito. Eu sei quem é o Deus da minha vida. A minha vida está nas mãos de Deus. Para quê? Para que um dia eu possa ir para a vida eterna, para entrar no céu. Quando nós entendermos isso, a gente vai entender quando Jesus disse: vou preparar lugar para vós. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então ele está dizendo assim, ó, é diferente. Terra é terra, céu é céu. Não dá para misturar as duas coisas. E não tem lá amiguinho do juiz, não. Só entra quem está debaixo da palavra de Deus. Não adianta, não, mas eu tenho dinheiro, mas eu posso, sou amigo do fulano, do ciclano, do presidente. Não existe isso. Seguinte, está dentro ou está fora da palavra. E nós precisamos entender por que ter um propósito. Para viver a promessa de Deus na nossa vida. Para viver aquilo que o Senhor colocou para nós. Porque o Senhor assim nos mandou.
eu te pus para a luz dos gentios. Olha o propósito. Deus colocou Paulo, Silas, colocou Barnabé, colocou eles lá para o quê? Luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo, Barnabé, e os lançaram fora de seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles continuaram, eles foram agora lançados para fora. Mas quando você fala assim, então eles estão tristes, estão abatidos? Não, está aqui falando, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Se a gente entender isso, a gente vai ver que o propósito é maior do que qualquer coisa. O propósito é aquilo que te firma, te estabelece. Eles estavam lá, saíram de um lugar, não pregaram para os judeus, foram pregar para os gentios. Saíram pregando, as pessoas glorificando, se alegrando a palavra. Mas de repente os judeus incitaram mulheres religiosas, honestas. Ele não fala assim, e elas não prestavam. Não, tinham pessoas boas, mas foram influenciadas. Influenciadas. Isso quer dizer o quê? Que até quem é bom, até quem conhece a palavra, pode ser influenciado de forma errada. Esse é o cuidado com o propósito. Esse é o cuidado para a gente não perder o que Deus já nos deu. Esse é o cuidado para a gente entender quem é o Senhor da nossa vida e a gente poder viver as promessas dele para cada um de nós. Ele nos deu uma condição de passarmos por sobre as dificuldades. Mas vai ter palavras de influência? Vai na escola, na faculdade, no colégio, vai nos amigos. Sempre vai ter alguém. Você sabe que tinha um rapaz amigo nosso, que ele de repente, ele falava assim, olha, toda vez que eu me distancio das drogas, aparece um amigo que nunca me deu nem bom dia direito, e me cede as drogas, e eu volto para as drogas. Aí passa um tempo, eu luto contra tal, e quando eu vou pedir para ele um crédito, ele não me dá crédito. Não, sem dinheiro não tem droga. Sem dinheiro não tem droga. Aí ele vai, pega em casa as coisas, vende, faz aquela bagunça que normalmente acontece, e aí quando ele está gastando tudo, ele consegue voltar para o Evangelho. Quando ele volta para o Evangelho, está começando de novo. Não é que aquele amigo, muito amigo, aparece de novo e oferece gratuitamente para ele a droga. Aí você fala assim, peraí, que negócio é esse? Amado, infelizmente o diabo trabalha da maneira que ele pode, com quem ele pode. E muita gente aí fora, não só nas drogas, mas em todas as coisas, até mesmo contra casamento das pessoas, contra relacionamentos, contra respeito a pai, como foi dito aqui, honrar o pai e a mãe, etc. Aparecem as informações que vêm para tirar você da posição. Por isso, se você não tiver um propósito bem estabelecido, você vai ser levado. Quantas vezes você já viu em pessoas que trabalham em empresas, acontece alguma coisa, vem um conselho de um amigo, e o cara pede a conta. E depois que pede a conta, fica 2 anos desempregado. E aí ele fala, eu não devia ter pedido. Mas por que você pediu? Porque o fulano falou que não era justo, que isso, que aquilo outro, e você ultrapassou. Por quê? Porque ao invés de você ter o seu propósito, você estava vivendo de um comentário de alguém. Nós precisamos mudar essa história. Você tem que saber quem você é. Eu lembro o dia que eu tive um problema na empresa e eu cheguei em casa muito chateado e um amigo meu falou para mim assim, se fosse eu pedia a conta, eu ia embora. E aí eu cheguei e fui falar com a minha esposa, não pode chamar de Dona Bispa que ela não quer, com a Bispa Alda, e aí cheguei lá, né? Eu não chamei. E aí eu cheguei lá e falei para ela assim, não, entrou um diretor novo, fez isso, e amanhã eu vou acabar com esse negócio. O fulano falou lá que eu devia de acabar, eu vou acabar amanhã esse negócio. Ela falou, é? Por quê? Você não é capaz? Eu falei, o quê?
Até tu, Brutus, que negócio é esse? Né? Aí ela falou, não, sério, você não é capaz de vencer essa situação? Ele falou que você não consegue fazer e você vai embora. Pô, bem, eu estou já há 8 anos na empresa, já sei o que eu sei fazer, mas ele... Ela falou assim, bom, você resolve. Se você sair agora, ele vai dizer, não é que eu estava certo? Se você ficar e for lá esfregar no rostinho dele a verdade, ele vai ver que você tinha um propósito, que você tinha um objetivo. Não consegui dormir aquela noite. Essa mulher está me deixando nervoso, pior que o patrão. Aí voltei no outro dia de manhã, ela falou, vai com Deus, tal. Eu fui com Deus. Chegou lá, eu já estava assim, de repente no caminho, eu falei, sabe que ela tem razão? Esse cara está falando que eu não sou capaz, que eu tipo assim, estou aqui esses anos todos, parece que é mais de favor do que não sei o quê. Voltei lá, todo mundo esperando, até os mais amigos. E aí? Aquele e aí quer dizer assim, tu vai embora? Né? Eu falei, não, eu vou ficar. Mas cara, tiraram a sua sala. Eu tinha sala, secretária, telefone, tudo separado. Tiraram sua sala, tiraram a sua secretária, tiraram, mas não tiraram minha dignidade. Eu vou viver o meu propósito é agora. Aí me colocaram numa baiazinha, aquelas mesinhas pequenininhas, junto com vendedores. Eu já era super coordenador de venda. E o pessoal falava assim, cara, faz o que você quiser, quer trocar de lugar, quer fazer, pô, a gente sabe quem você é. Não, fique em paz, calminha, a gente vai chegar lá. E 1 ano e meio depois, 1 ano e meio, pouco menos, eu estava lá, o primeiro homem de vendas da empresa. Saiu na lista lá, quem era o top lá tal, estava o meu nome lá. Eu catei a folha, dobrei, coloquei embaixo do braço e fui lá no RH, aquela pessoa que falou que eu estava lá, parecia que estava protegido por alguém, porque eu não tinha capacidade. Eu falei para ela, vim pagar um café para a senhora. E ela falou, toda felizinha. Falei, fui lá, peguei o café, coloquei a xicrinha, para os dois, sentei. Ela falou assim, mas me conta, por que você está pagando esse café? Sua mulher está grávida, alguma coisa, tal? Eu falei, não, é porque você está sentado com o primeiro homem da empresa em vendas. Está aqui, ó, número 1. É para você se sentir melhor. Você perguntou um dia para mim se eu era capaz ou não. Está aqui. A mulher olhou para aquilo, ficou roxa, levantou, saiu da mesa e foi embora. Fiquei sozinho com os 2 cafés, tomei os 2, fui embora. Falei, peraí, quem tinha razão? Ela, porque ela falou assim, pega o seu propósito, vai até o fim. Se eles estão falando alguma coisa que não é real, você vai mostrar o contrário. Aí o meu orgulho, eu abri o lixo, já orgulhou, pá, e voltei para o meu propósito. O que você tem feito com o propósito da sua vida? Será que as pessoas estão dando conselhinhos para você? Deixa Deus, abandona esse negócio de igreja, é besteira. Você vai, tá vendo? Você não vai crescer, você não vai ter dinheiro, você vai ser aquele lá, você ficando fora da igreja tem um monte de dinheiro. E você tem pouco dinheiro, e você começa a dar ouvidos para essas pessoas. Querido, olha para o Senhor e garante a sua intimidade com Ele. Se você precisar de dinheiro, Ele vai colocar dinheiro na sua mão. Se você precisar de dignidade, Ele vai cuidar da sua. Se você precisar de sabedoria, Ele vai te dar sabedoria. Mas primeira coisa, lembra disso, cumprir o propósito de Deus e ter relacionamento com Ele. É a base. Isso, a gente olha para cá e começa a ver os discípulos com toda dificuldade. Fala, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo enche você? A Bíblia diz que é para você ser testemunha de Jesus. Não é isso que está escrito no começo do livro de Atos? Que Ele faz de você testemunha. O Jesus estava subindo e Ele falou assim, vocês vão orar, vão pedir ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Quer dizer, alguém que vai ficar com você até a consumação dos séculos, até o final. E vocês serão testemunhas, serão capacitados a ser testemunhas de Jesus. O que eles estavam sendo aqui, os discípulos? Testemunhas de Jesus, pregando o quê? O Evangelho, vivendo o quê? O poder de Deus. Por isso, os milagres seguiam eles. Eles iam andando e fazendo milagres, e trabalhando, e liberando, e fazendo coisas, porque apesar das dificuldades, das pessoas serem negativas, Deus não abandonava nenhum deles para que tudo acontecesse. Você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Viva o propósito de Deus que Ele já disse para você. Você talvez não está querendo prestar atenção,
ouça o seu pai se você é jovem, ouça a sua mãe, se prepare, se você é adulto, ouça o seu pastor, sou eu, tá? Ouça o seu pastor, leva essa bênção, hoje eu não estou legal, né? Fico perturbando vocês, leva essa bênção sobre a vida de vocês, acredite, Deus não brinca de ser Deus, Ele está aí e foi capaz. No começo, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos, quando Lúcifer foi jogado do céu, foi tirado do céu, foi expelido do céu, 1/3 dos anjos foi com ele. Lúcifer achou que ele era forte o suficiente, só que quando ele se meteu com quem não podia, não teve força para segurar a situação. Ele tenta atacar os seres humanos para tentar mostrar para Deus que os seres humanos não são os filhos de Deus, não são a intimidade de Deus, e nós muitas vezes entramos nessa visão distorcida, e aí nós começamos a ter problemas. Quem aqui não desobedeceu a sua mãe nenhuma vez? Engraçado, ninguém levantou a mão. Por que será? Porque é um natural. A gente está aqui na terra e nós temos uma natureza má, e a gente tem uma dificuldade. Eu lembro o dia que eu sentei em casa com a senhora, minha mãe lá, e a mãe começou a perguntar, e seu amigo tal? E seu... me fala na época que vocês sumiam, onde vocês iam? Eu falei, melhor não falar, né? Aí ela perguntou, eu falei, mãe, naquela época a gente apostava corrida de carro na estrada velha, né? Você está brincando? Estou falando sério. Com que carro? O pai do fulano, a gente pegava o carro deles emprestado, saía e ia apostar corrida lá. Por isso que capotou o carro, não sei de quem, e blá blá blá. E ela falou, calma mãe, já passou, já foi. Agora, irmão, eu podia ter morrido numa brincadeira dessa, porque a serra, principalmente hoje tem até montadinhas as coisas, mas era barranco. E quase realmente o rapaz capotou, não morreu porque parou numa árvore lá, mas de repente você fala assim, a gente quando é jovem, a gente é impetuoso. Quando a gente é adulto, a gente se acha sábio. Mas a experiência de papai, mamãe, de outras pessoas mais velhas, são aquilo que pode nos salvar. É por isso que a palavra tem que ser ministrada todo dia, para que a gente tenha consciência de que Deus não criou a gente para o buraco. Se você é muito bom corredor mesmo, vai ser piloto de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Stop Car, vai ser piloto de alguma coisa. E nós perdemos essa dimensão, a gente quer fazer as coisas no lugar errado, e aí arrumamos problema. E isso precisa entrar em nós. Eles tinham a certeza, temos um propósito e vamos viver o propósito, vamos seguir a palavra do Pai, vamos tomar posse da Bíblia. A convicção do propósito contido no coração de Paulo estabelecia para viver a felicidade sempre. Não faz mal da dificuldade, ele acreditava e seguia sobre isso. Por isso mesmo, no meio das maiores dificuldades, eles se alegraram e eram felizes. Não era uma felicidade momentânea. Ele sabia aonde ele ia chegar, ele tinha um propósito com isso. Não era um momento de alegria, mas era a vida com propósito que fazia serem felizes. Esta era a mensagem de Paulo transmitida àqueles com quem ele estava orientando. Ouve aí, 2 Timóteo 4, 2. Olha o que ele fala: pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ele está dizendo assim, vocês não têm esse negócio de quando, sempre. Fala em tempo, fora de tempo, não importa o que as pessoas achem, você vai corrigir, vai repreender, vai exortar, mas sempre com longanimidade, usando a doutrina, a palavra de Deus, e não o achismo. Eu não falo para você do achismo, eu falo para você da palavra de Deus. E nós precisamos entrar nessa dimensão, porque quem conhece a palavra de Deus não é levado por ventos de engano. Mas apóstolo, o senhor não acredita de repente que a gente pode morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar? Eu não sei se acredita. Pode ou não pode? Mas por que não? Ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu
juízo. Não tem duas vezes. Se você morreu e está com Jesus, ou seja, está na intimidade, está na intimidade. Se não está, meu irmão, já era. Falou certo. Nós precisamos identificar isso. Ah, mas você não acredita que fala-se com os mortos? A Bíblia fala sobre isso. Os necromantes não entrarão no reino dos céus. E aí? O que é necromante? Que fala com o morto. E agora? Mas se você não lê a Bíblia, você vai ser levado por ventos, né? Vai ser levado, porque como é que você vai explicar uma situação dessa? Como é que você vai explicar, né, os trabalhos e as coisas feitas e etc, as feitiçarias e blá blá blá? Se você não lê a Bíblia, você vai falar assim: mas se bem não fizer, mal também não vai fazer. É isso? Não é. Só que de repente as pessoas têm sido levadas. Levadas por quê? Fala a verdade. Se você for num restaurante bom, sentar na mesa e falar o seguinte: me dá o prato 35, esse 35 aqui, eu quero. Em 2 minutos o prato está na mesa. Às vezes leva 15, 20, meia hora. Mas por quê? Porque não é uma comida qualquer, vai ser preparado, vai ser estabelecido. Mas se você for no fast food, o que você acha? Você chega lá, pede lá o lanche, você pega o lanche, às vezes você vai comer o lanche, ele está frio. Sim ou não? Você reclama? Não reclama não. Todo mundo vai no MC Donald's lá, né? Para não falar o nome. No MC Donald's, vai lá, pega. E quantas vezes eu vi o pessoal falar assim: e esse pão tá úmido, tá parece que meio molhado, tá assim, porque já tá acabando o tempinho dele de ficar na prateleirinha. E o pessoal: esse lanche não tá muito bom não. Nunca viram isso? Essa batata tá meio murcha. O que seria o certo? Ei, esse negócio tá ruim, volta. Mas tem que conhecer o que é bom, para quando chegar o que é ruim, você não aceitar. Mas se você não conhece o que é bom, o que vier você come. Vou te ensinar agora a olhar os astros, a olhar não sei o que, a olhar não sei o que lá. E você, muito bobão, vai lá. Eu vou ver tudo, agora eu estou aqui para ver. Amado, você pode visitar. Sabe o que Paulo falou? Que ele visitou o 3º céu. Tá bom para você ou quer mais? De repente Deus está querendo mostrar para a gente coisas tremendas. Mas aí eu falo assim: ah, mas não sei o que, é difícil. Já viu gente que foi arrebatada? Que foi, de repente, cai como que num desmaio, fica lá e vai encontrar coisas de Deus, tal. Já viu isso? Hoje está ficando difícil, sabe por quê? Você quase não vê mais. Porque as pessoas, para ver isso, eles oravam. Eles faziam campanhas pessoais de oração. Eles entravam numa dimensão de pedir a Deus intimidade para realização. E aí Deus se apresentava. Será que está na hora de voltar? Ou eu vou acreditar de repente, né, em outras coisas aí? Deixa para lá. E por mais difícil que a situação fosse, Paulo e Silas estavam determinados e felizes para buscar o seu objetivo com o propósito que era Jesus. Seu propósito é Jesus? Apóstolo, então eu não posso mais ser engenheiro, médico. Você pode ser qualquer profissão. Só que ao invés de ser um médico cristão, seja um cristão médico. Coloque como princípio da sua vida amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você vai ver como Deus tem coisas maiores para acrescentar na sua vida. Pode escolher a carreira que você quiser. Você pode escolher o lugar que você quer morar. Escolha o lugar. Ah não, o carro, escolha o carro. Escolha a moto. Isso para Deus não é nada. Não é nada. Mas primeiro entra no propósito com Ele. Entra na dimensão dEle. Se for fiel no pouco, e você tem sido com Deus fiel no pouco? Não é assim: ah, mas eu dou minha oferta. Não. Deus sabe que se der dinheiro para algumas pessoas, elas vão se quebrar, vão se perder, vão perder a intimidade com Ele, talvez perdendo até a salvação. Então por que Ele vai fazer isso, vai te dar isso?
para tirar você da presença dele, e ele te ama demais. Uma vez eu vi, uma pessoa batendo no filho e falava: você pode não saber, eu posso não saber porque você está apanhando, mas você sabe. Eu achei essa frase interessante. Eu posso não saber porque você está apanhando, mas você sabe. Quer dizer, ele percebeu que a coisa está errada, só pecou a criança, só avisando ele que tinha motivo. Você sabe tudo que você faz de errado. Você sabe tudo que você faz fora do propósito de Deus. Agora, filhinhos, não pecais. Mas se pecares, tendes um advogado. Quem é? Mas quando você se arrepender, reconhecer o seu pecado, e isso precisa estar em nós. A sensibilidade do conhecimento do que é Deus, do que é a palavra de Deus, para que o que for diferente, você mesmo compare, avalie e jogue fora. Não faz parte da minha vida. Não faz parte, não quero isso. Aqui no livro de Atos, a gente vê mais uma situação assim, livro de Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles estavam pregando na cidade lá o evangelho, e de repente, incomodou o pessoal em si ali, e aí eles acabam sendo levados presos. Paulo e Silas é levado preso, mas não só preso, primeiro toma uma surra, depois aí sim são levados presos, colocando correntes nos pés, colocando eles dentro da cadeia, que naquela época era um buraco, pode-se dizer, e colocam eles lá, colocam lá os portões, fecham a passagem para eles ficarem lá embaixo. Agora imagina, irmão, depois de você estar lá pregando evangelho direitinho, tudo certinho, virem lá, prenderem vocês, dando uma surra, ao ponto de deixar você sangrando, todo machucado, e aí te jogam na cadeia, e à meia-noite, aquele horário mais escuro aí, a parte da meia-noite, ao invés de você dormir, ao invés de você reclamar, você vai orar e louvar ao Senhor. Tem que ter propósito na vida, tem que entender quem é o Deus da vida dele. Amado, nós, quando encontra-se muito isso, as pessoas estão com alguma dificuldade, ou eles dormem muito, estou desempregado, por isso eu vou dormir mesmo, dorme 2 dias direto, fica lá sem fazer nada, porque está abatido pela situação. Tem pessoas que fazem diferente, vão para a televisão. Já ouviram falar de Netflix? É um negócio novo que está saindo aí, e o pessoal começa, diz que chama maratonar, não é verdade? E eles começam a maratonar. Quantas horas o pessoal fica na frente da televisão? Às vezes atravessa a madrugada inteira para assistir uma série. E outras pessoas bebem, e outras pessoas fazem outras coisas. Agora imagina, nós falamos de Netflix aí por um acaso, assistir filme, o pessoal às vezes assiste filme de todo tipo, alguns mais estragados que outros, que traz mais maldição para a sua vida do que bênção, mas ficam lá 10, 12 horas assistindo. Se você pegasse 10 horas de adoração, Senhor, agora eu só vou orar e vou louvar, e essa noite inteira eu vou ficar aqui sentado no chão e vou realmente me humilhar nos teus pés, o que será que podia acontecer? Você já pensou que de repente você podia acordar ou abrir os olhos e quem está do seu lado é os anjos do Senhor, Ele falando com você? Mas eu não aguento, apóstolo, me perdoa, eu não consigo orar mais que 10, 15 minutos, depois eu fico sem palavras. Sabe por quê? Porque você está cheio de Netflix. Que palavra você vai ter? O nome de todos os artistas dos filmes? O nome de todos os filmes? Você fala por sessão, esse daqui é filme de romance, esse aqui é comédia. Eu vou te falar de comédia, agora eu vou te falar de aqueles de
medo, de pavor. Agora eu vou te falar, eu sei tudo, mas não sabe nada de Jesus? Não está na hora de a gente abrir um espaço no meio disso e falar assim, peraí, eu tenho um propósito, eu quero uma intimidade. De repente eu olho aqui e aprendo com ele, que à meia-noite, e quando ele fala meia-noite, é um momento escuro, e você pensa assim, nossa, escuridão, pensa assim, dificuldade. Vamos dizer que no meio da sua maior dificuldade, você se abrisse não para chorar, não para reclamar, não para falar mal dos outros, mas se abrisse para falar com Deus. E outra coisa, você não ouve eles falando aqui, e eles começaram a fazer uma oração pedindo a Deus que derrubasse tudo e todos. Não, eles vão começar a adorar a Deus, mostrar para Deus o quanto Ele era importante na vida deles, porque Ele falou para pregar em tempo, fora de tempo, e ali era fora de tempo, então Ele tinha que pregar, tinha que orar. E aqui estava falando agora que os presos estavam ouvindo eles, então indiretamente eles estavam fazendo o quê? Evangelizando. Eles estavam evangelizando lá dentro, porque quem está lá dentro no escuro, sozinho, durante já sei lá quanto tempo, de repente começa a ouvir louvores, depois ouve um povo orando. Está a de Suricanahai, preparando aquelas pessoas para receberem também a manifestação de Deus. Mas quando você está mal, ao invés de você ser uma palavra profética, você vai ser uma palavra de derrota. Disseram que a empresa está quebrando, vai fechar. É verdade mesmo, o mercado está ruim. Também que esse presidente, com isso, com aquilo, eu acho que a gente tem que se preparar mesmo, que o negócio vai cair mesmo. Essa é a tua palavra? Ou você começa a levantar uma palavra da parte de Deus? Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Ele é conosco, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Nós veremos o poder de Deus se manifestar. Deus abre porta onde não tem porta, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu estou aqui como representante de Deus, não vai fechar. Já pensou? O poder de Deus na sua boca, o poder de Deus na sua vida. Uma vez eu vi um ministrador, um pregador, eu pregava no Abala São Paulo, e tinha lá um pregador, e ele falava assim: quando eu oro, Deus me ouve. Quando eu adoro, Deus move o céu e a terra e faz milagres e tal. E aí veio o Abala São Bernardo aqui na nossa igreja, ficou aqui na igreja. E daí um dia, eu estou lá, e eu desci para orar pelas pessoas. Estava muita gente, tinha umas 2.000 pessoas da igreja. Lá tinha gente para tudo que é lado. E eu desci para orar, mas eu vi que não ia dar tempo de pôr a mão nas pessoas. E veio na minha cabeça exatamente aquilo que aquele pastor falou. E eu falei, peraí, então eu preciso adorar. E aí eu comecei a andar no meio das pessoas, só dizendo assim: Senhor, Tu és maravilhoso, Espírito Santo, Tu és tremendo. Meu irmão, eu fui andando e as pessoas foram caindo. Todo mundo caindo no Espírito, sem eu tocar na pessoa, sem orar pela pessoa. Eu só estava falando o quanto Deus era maravilhoso, e quanto o Espírito Santo era maravilhoso. E o mover começou uma forma sensacional. Quer dizer o quê? Quando você se dispuser a adorar o teu Deus, você vai balançar o céu e vai derrubar o inferno, porque o Senhor, Ele se verga a uma adoração, Ele se dobra para ouvir a sua voz, para se aproximar de você. Comece quando você estiver aí na sua oração a dizer o quanto você acha esse Deus maravilhoso, o quanto você acha esse Deus lindo, o quanto você acredita em Jesus Cristo e no sacrifício que Ele fez. Comece a declarar para o Espírito Santo que você vê Ele realmente como alguém muito especial. Deus vai mostrar a você tudo que Ele tem de melhor para colocar sobre a sua vida. Paulo clamou, acordando, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram, e todas as portas foram soltas, as prisões de todos. Foram soltas as prisões de todos, não só de Paulo e Silas, todos.
E quando ele fala as prisões, ele não está falando só os portões. As prisões, ele está falando das correntes que prendiam a perna daqueles homens. Eles estavam apenas orando e adorando. E houve um terremoto. Será que você consegue entender que quem está no propósito, ele não precisa sair lá fora trocando tapa com ninguém, criando, coisas pessoais. Ele só precisa orar e adorar, porque um terremoto no meio da dificuldade vai transformar a sua vida de uma forma especial. Comece a abrir o seu coração para colocar Deus em primeiro lugar. Adore ao teu Deus, diga para Ele o quanto Ele é importante para você, mostre para Ele que você tem a sua vida presa no propósito com Ele. Será que você já prestou atenção nisso? Já olhou para isso como algo que move o coração de Deus? Eles estavam no escuro, era meia-noite, eles só oravam, cantavam, e houve um terremoto dentro da cadeia. Não fala que houve um terremoto na cidade, houve um terremoto dentro da cadeia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram e todas as portas foram soltas das prisões a todos. Acordando o carcereiro, vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou, abriu as portas e ninguém fugiu. Você percebe que quando nós estamos diante de uma unção profética, coisa de Deus, as pessoas não fogem, as pessoas param porque acreditam que estão debaixo do cuidado de Deus. Eles não fazem coisas erradas, eles não dão jeitinho, eles não têm quebra-galho, porque eles sabem que é Deus que está operando, e Deus não é quebra-galho, Deus é realizador. Eles ficam na posição, e com ele deixou que beda ras. E ele clamou com grande voz dizendo, Paulo clamou, não se faça nenhum mal, não se mate, porque nós estamos aqui, nós não saímos, nós estamos junto com você aqui. E pedindo luz saltou dentro, todo trêmulo, e prostrou-se ante Paulo e Silas. A cadeia era um buraco, era para baixo, e ele pula lá dentro para ver eles. Tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas estavam querendo pregar o evangelho em todos os lugares que eles passavam. Agora eles foram presos, estavam dentro da cadeia. E o homem, o carcereiro, pula na frente deles, tira eles lá de dentro e diz para eles, o que eu tenho que fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? Quando você tem um propósito, Deus coopera no teu propósito. Deus traz pessoas aos seus pés. Deus coloca pessoas para te ajudar no que for necessário. Pode ser alguma coisa física, pode ser alguma coisa espiritual, mas vai vir na sua mão. Tirando-os para fora. E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, eles e todos os seus. Não foi uma colheita qualquer. Além de ele trabalhar com o carcereiro, ele trabalhou com toda a família do carcereiro. Além de trabalhar com eles, fazer eles aceitarem ali a Jesus, acabou por batizar eles no batismo do arrependimento, batismo da água. Aí você fala assim, o que está acontecendo? É tão difícil você salvar uma pessoa, não é? Nem sempre. Por quê? Porque se Deus estiver operando, vai ser fácil. Se Deus estiver operando, haverá transformação. Se Deus estiver operando, haverá cura. Se Deus estiver operando, haverá restauração. Se Deus estiver operando, haverá prosperidade. Nós só precisamos que Deus esteja operando. E para que Ele venha operar, você precisa estar no propósito. Você precisa viver o propósito. E aí Ele vai responder a você no propósito. Vai dar a você a resposta que você precisa. E tomando eles consigo, naquela mesma hora, lavou os vergões, foi batizado, todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Agora começa um tempo diferente. Todos eles convertidos. Quando Paulo, quando Silas
está ali, você vem vendo eles passar dificuldade, encontrar dificuldade, vencer a dificuldade, mas em momento algum eles perdiam a visão do propósito. Deus tem um propósito grande com a sua vida. Deus tem um propósito grande com a sua casa. Deus tem um propósito grande com os seus filhos. Deus tem um propósito grande com os seus netos. Deus tem um propósito grande com a tua vida em especial. Agora você precisa estar pronto a entender que o Senhor, Ele te ama de uma forma especial, que Ele te separou. Ele não te chama simplesmente de servo. Jesus chama você do quê? De amigo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Ele está nos dando uma graça para vivermos a promessa de uma forma especial. Quando nós entendermos isso, nós vamos viver a felicidade, não a alegria, porque a alegria ela é momentânea, mas a felicidade ela é eterna. Ela está sobre você não só hoje. O teu objetivo vai te levar à realização, vai te colocar nessa condição. Imagina que se alguém, pode ser jogador de futebol, pode ser o que for, ele sofre durante todo o tempo que está lá fazendo, correndo ou qualquer coisa, mas ele está de olho aonde? Na chegada. Ele está de olho lá na posição de vitória que está esperando por ele. E nós precisamos estar nessa visão. Tem a vida eterna disponibilizada para você. Tem a presença de Deus colocada sobre a sua vida. E Deus está dizendo: eu sou contigo para te livrar e para te guardar. Se passar pelo fogo, você não se queimará. Se passar pelas águas, você não vai submergir. Você não vai morrer afogado. Você vai estar bem cuidado. E nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Diga: eu não quero viver a alegria, eu quero viver a felicidade. Mas para isso, meu irmão, você precisa se estabelecer no propósito. Tem cristão aqui? E tem cristão aqui que tem propósito? Está pronto para se manter nesse propósito? Mas se vier os amigos? Se vier, né? Porque sempre tem uma pessoa que influencia, não tem? Aquela pessoa que tem sempre uma palavra para você. Não, você está ficando aí bitolado, você está atrapalhado, você está aí, você está aquilo. Você vai ter que dizer: o meu Redentor vive. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ah, mas espera aí, as pessoas vão rir. Deixa eles rirem. Vai mudar a sua vida por causa deles? Não vai mudar. Você sabe quem você é. Você sabe qual é a promessa de Deus. Você sabe o que Deus te prometeu. É muito importante, amados. Entre, se precisar, faça propósito. Senhor, eu preciso conhecer mais de Ti. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu falei que quando a bispa chegou e falou: não, eu queria ver um anjo, eu queria ver um anjo. Logo no começo da nossa conversão. E ela estava no quarto com o Fernando e com o Henrique no berço. E ela entrou dentro do berço. Ela tinha essa mania, ela entrava dentro do berço das crianças, às vezes para ficar com eles lá, para que eles dormissem. E de repente ela falou assim que entrou uma claridade no quarto, que parecia que o sol entrou no quarto, e ela não enxergava mais nada. E aí ela ficou apavorada. Por quê? Porque ela pediu para ver o anjo. E Deus mandou, né? Deus mandou. Só que de repente nós, às vezes, não estamos preparados para isso. Nós pensamos assim: vai descer um anjinho pequenininho, de cabelo enroladinho, né? Aquele loirinho, é assim? E vai descer bonzinho. E aí, não é assim que a gente pensa? Esse é o anjo. Só que de repente, quando a gente fala, por exemplo, de Serafim, ele fala que ele tinha quantas asas? Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Opa! E se esse anjo aparecer aí? Entende? Deus não nega para você um contato próximo, uma intimidade. Deus não nega arrebatar alguém e levar para um conhecimento mais profundo. Deus não nega um sonho profético, uma visão profética, uma mente aberta, ouvir a voz falar no seu ouvido, ensinar coisas para você. Ele não nega isso. Mas as pessoas não estão entrando nessa intimidade. E por isso, elas não estão se dando a receber o que eles têm direito. Você tem direito.
Fala para a pessoa do lado, você tem direito à intimidade com Deus, ao conhecimento pleno do poder de Deus. Você quer ver milagres? Estabeleça. Comece a orar por enfermos, comece a determinar a bênção na vida das pessoas. Porque aquilo que você começar a testemunhar, você vai ver as pessoas receberem. Você precisa começar a ser uma ferramenta. Aquele que acredita, realiza. Aquele que não acredita, se encolhe. Alguém acredita? Então realiza. Para com esse negócio de ficar meio crente. Seja crente completamente. E mostra tudo que Deus te mostrar. Faz tudo que Deus te estabelecer.